Boa noite, nossos amigos e companheiros que se interessam pelos estudos do Espiritismo, os simpatizantes da doutrina espírita. Mais uma vez, hoje, dia 6 de novembro do ano de 2020, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo. E hoje nós conversaremos um pouco, como sempre, a título de sugestão e uma conversa informativa acerca da parábola do rico e do pobre, que está no Evangelho de Lucas, nas Escrituras. E gostaríamos de fazer um breve preâmbulo, que o Espiritismo nos ensina que nós somos espíritos reencarnados. Quando não estamos aqui na Terra reencarnados, estamos no mundo espiritual, desencarnados. Quando estamos aqui, nos chamamos almas. Quando entramos no mundo espiritual pelo fenômeno natural da morte, nos chamaremos espíritos ou espíritos desencarnados. Mas isso nos mostra que nós não nos destruímos, que a morte não destrói ninguém. Apenas há uma transformação no corpo, atendendo à exigência das leis da natureza. Mas o espírito é imortal, que somos imortais. E quando estamos do outro lado da vida, que se chama, que o Espiritismo designa de erraticidade, é a vida do espírito, porque estamos sujeitos às reencarnações sucessivas. E ainda somos espíritos atrasados, espíritos inferiores. E de modo que, nessa condição de espíritos desencarnados, nós temos o direito de fazer escolha das nossas provas que teremos de passar aqui na Terra quando reencarnamos. E muitos pedem a prova da riqueza e outros pedem a prova da pobreza e outros pedem a prova da riqueza. Que isso corresponde à liberdade que temos de escolher as nossas provações aqui na Terra. Apenas para esclarecer melhor as provações, nós podemos escolher. Já as expiações, elas são impostas pelas leis de Deus. Nós não temos o direito de escolher nos casos das expiações. Mas, segundo nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos pedem provas para acelerar o progresso espiritual, quando avaliam, juntamente com seus protetores espirituais, do outro lado da vida, que estão um pouco atrasados no progresso, e eles mesmos pedem suas provações aqui na Terra, para acelerar o progresso. Mas toda expiação é ao mesmo tempo prova e expiação. Toda expiação é também prova, mas nem toda prova é também expiação. Isso é o que Allan Kardec nos ensina bem, detalhando sobre as provas e expiações no Evangelho segundo o Espiritismo. E de modo que nós conversaremos um pouco hoje sobre a parábola de Jesus sobre Lázaro e o rico. Lázaro representa o pobre na parábola, e o rico representa na parábola aqueles ricos avarentos, orgulhosos, porque são ricos, têm poderes, porque o dinheiro dá muito poder. São os egoístas, os ricos de coração endurecidos. Esses são os ricos que Jesus representa na parábola. E Lázaro representa todo pobre que passa aqui pela terra, mas são pobres que não são revoltados, são pobres humildes, são pobres passando pela prova da pobreza, mas são humildes, são simples de espírito,
são aqueles pobres que não odeiam rico, são aqueles pobres pacientes, resignados e reconhecendo a paternidade de Deus, que estão passando por uma provação. Logo, esses são os pobres humildes, que representa Lázaro na parábola que Jesus nos apresenta no Evangelho. E de forma que, de repente, passam para o mundo espiritual os dois, Lázaro e o rico. Lázaro foi primeiro, mas pouco tempo depois foi para o mundo espiritual o rico. Lázaro, como era um pobre aqui na terra, como acabamos de dizer, humilde, simples, sem revolta, e reconhecendo a paternidade de Deus, por essa condição, não era um privilégio, mas foi uma conquista dele, ele passou para um plano mais elevado, no mundo espiritual, e passou a desfrutar, segundo a parábola, do seio de Abraão. O seio de Abraão, como consta na Bíblia, traduzindo para o lado espiritual, desculpa, o seio de Abraão são os planos elevados, para onde vão os espíritos que praticaram o bem aqui na terra, que foram simples, e era o caso do mendigo que foi aqui na terra, do mendigo Lázaro. Então ele foi para um plano mais elevado. E o rico avarento, orgulhoso, de coração endurecido, ele então foi para um plano inferior que se chama os umbrais. E lá ele ficou muito perturbado. Enquanto Lázaro estava no plano mais elevado, tranquilo de espírito, de consciência tranquila, o rico estava no plano inferior, no que chamam de umbrais, mas estava muito perturbado. E de cá ele então pede a Abraão, na parábola, para passar para o lugar de Lázaro. E pediu então um apoio espiritual, pediu a ajuda de Lázaro, que estava do outro lado. E então, abrindo um parêntese pequeno, aí nós vemos que a situação no mundo espiritual dos dois as situações ficaram completamente diferentes. O rico passou a ser um mendigo para pedir a Lázaro, e Lázaro, que era o mendigo, passou a ser o rico. Vejam como depois da morte, isso nos mostra a parábola, é Jesus que nos mostra na parábola, como as situações são trocadas no mundo espiritual. Os grandes aqui da terra serão os pequenos do outro lado. E os pequenos aqui da terra, que são pequenos, são humildes, passam pela prova da pequenez, da pobreza aqui na terra, mas não são revoltados, são pacientes e reconhecem a paternidade de Deus, como foi o caso de Lázaro. Quando chegam no mundo espiritual, eles são os maiores. Por isso que Jesus diz no Evangelho, lá, os grandes daqui serão os pequenos de lá. E os pequenos daqui serão pequenos humildes, serão os grandes na eternidade, no mundo espiritual. E então o rico perturbado pediu a Abraão, que estava lá no seu seio, no plano muito elevado no mundo espiritual, para passar para lá. E então Abraão disse que quem está no plano espiritual inferior não pode passar para o plano espiritual. Querendo dizer que os espíritos elevados podem vir frequentar, vir dar assistência aos umbrais, aos espíritos perturbados, como era o caso do rico, e aos espíritos inferiores que estão nos umbrais. Agora, apenas para dar uma assistência, depois eles voltam para os planos maiores. Mas os que estão nos planos dos umbrais não podem se transportar para lá. E então ficou decidido isso. E então o rico, o que faz? Disse: Abraão, eu gostaria que mandasse para a terra alguém avisar os meus irmãos, que eu tenho vários irmãos lá, e enfim, a minha família, avisa eles para mudarem de vida, para se tornarem simples, humildes, pacientes, resignados diante das provações, e que não se revoltem contra Deus, para quando eles virem para cá, não ficarem nos umbrais onde eu estou. Manda Abraão um espírito para lá. Aí Abraão de lá responde:
diz quem está aqui não pode. Lá eles têm a Bíblia, lá eles têm os profetas, lá eles têm as religiões para ensinarem a ele o que eu estou ensinando aqui. Ora, se eles não acreditam no que estão vendo, no que estão pegando lá, que são as igrejas, as religiões, como é que eles vão acreditar no Espírito que eles não estão vendo? Eles não podem acreditar. E afinal de contas, o rico, depois desses conselhos, transmitido por Abraão, que representa um seio elevado, um plano elevado no mundo espiritual, afinal, o rico se conformou e aguardou uma nova oportunidade de reencarnação aqui na Terra. Agora, ele pedindo para voltar como um pobre, para experimentar a provação da pobreza. Porque como nós sabemos, de acordo com as luzes do Espiritismo, existem duas categorias de provas: a provação da pobreza e a provação da riqueza. A provação da pobreza é mais fácil de passar por ela, mas a provação da riqueza é mais escorregadia, é mais atrativa, há mais facilidade de, com a provação da riqueza, o espírito falir, como ocorre com a maioria dos ricos aqui na Terra. Porque a própria riqueza é um atrativo para todos os tipos de vícios e para explorar todos os tipos de paixões. É a prova da riqueza, que é mais escorregadia. Então, o caso do rico, avarento, com certeza, ele aguardou no mundo espiritual para pedir uma nova encarnação, escolher desta feita uma encarnação de pobreza para ele aprender as lições da vida e aprender as experiências das provas da pobreza, que são menos escorregadias do que a prova da riqueza. Então, meus prezados amigos e companheiros, nós chegamos ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E hoje nós escolhemos esse tema para conversar, que já é do conhecimento, é a prova da pobreza e da riqueza. Ou seja, a parábola que Jesus apresenta no Evangelho, a parábola do rico e do pobre, que o rico representa a grandeza aqui do mundo na parábola e o Lázaro representa a pobreza humilde, não revoltada, submissa à vontade de Deus, uma pobreza simples, modesta, humilde, sem arrogância e sem revolta da parte desse Lázaro e desse pobre. Então, muita paz para todos e voltaremos na próxima oportunidade comentando outros temas do Evangelho. Muita paz e voltaremos, se Deus quiser.